diálogo com governos e setor público são parte importante do trabalho de quem pensa políticas públicas eficazes. Mas, além disso, também precisamos de informação qualificada. Toda a atuação do Desiderata na defesa da saúde pública infanto-juvenil conta com dados confiáveis, embasamento técnico e ciência. A nossa próxima mesa discute um pouco a importância da informação para a construção de políticas públicas. Nela também traremos uma prévia de um estudo inédito que o Instituto Desiderata está produzindo. Mas antes de chamarmos as participantes e os participantes dessa conversa, a gente precisa fazer uma homenagem póstuma a uma pessoa que era considerada sinônimo de estimativas sobre o câncer no Brasil. Marceli de Oliveira Santos era estatística, trabalhou por mais de 25 anos no INCA e era parceira do Desiderata desde 2014. Ela faleceu no dia 30 de julho e nós queremos homenageá-la pedindo os aplausos de vocês por toda a dedicação da Marceli à produção de informação qualificada sobre o câncer no país. E, além desses aplausos, uma forma de continuarmos, a homenagem a Marceli de Oliveira Santos é falando sobre o papel da informação na construção de políticas públicas em saúde infantil, que é a nossa próxima mesa. E, para ela, nós convidamos o Arthur Aguilar, que é diretor de Políticas Públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Pode vir, Arthur. O Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz e do Estudo Econométrico do Impacto da Obesidade Infantil, promovido pelo Instituto Desiderata. Yara Ronick, diretora de programas do Instituto Ibirapitanga. E Thaís Junqueira, superintendente-geral da Humane. Para a mediação dessa mesa, convidamos Ciane Rodrigues, consultora técnica da Organização Pan-Americana de Saúde, na Sala de Situação de Saúde de Niterói. Com torcida. Bom, bem-vindas, bem-vindos e uma ótima conversa para vocês. Olá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, primeiro, boa tarde, a todas, todes e todos. Queria agradecer o convite do Instituto Desiderata à Sala de Situação de Niterói. Fico muito feliz de participar, parabenizo o Instituto, que desenvolve um trabalho importantíssimo, e a gente vem numa parceria muito legal, na Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, junto com o Instituto Desiderata, na construção da linha de cuidado da obesidade infanto-juvenil, e já tem rendido frutos muito, muito, muito interessantes. E aí eu fico muito feliz de estar, muito satisfeita de estar mediando essa mesa, junto com pessoas tão expoentes, que desenvolvem um trabalho de tanta relevância social no Brasil. E ainda mais sobre um tema que muito me convoca, que é justamente a produção de informações, a análise de informações para a gente construir políticas públicas nesse país. Acho que está mais que colocado na sociedade a importância dos dados, a importância do uso de dados, da produção dos dados, da qualificação desses dados para a gente construir, para a gente planejar, para a gente construir políticas públicas. E aí, quando a gente relaciona isso com o debate da saúde, com o cenário da saúde, a gente pensa que existe um desafio enorme em nível internacional, que é justamente de conseguir ofertar assistência à saúde para toda a população. E aí tem diferentes estratégias que os países e as instituições têm lançado mão como para poder alcançar a cobertura universal, e aí a gente vai ter sistemas híbridos, a gente vai ter sistemas universais de saúde, como é o caso do Brasil, que a gente tem o nosso SUS. Mas, enfim, em todas as estratégias, o uso da informação é fundamental para a gente conseguir analisar a situação e para a gente conseguir intervir, de fato, e pensar em ações que vão ter sucesso, para justamente conseguir alcançar
um cenário em que as pessoas consigam ter acesso à assistência à saúde. E aí, nesse contexto, a gente pensa que no Brasil a gente, felizmente, tem sistemas de informação em saúde muito bons. Claro que ainda tem muito para avançar, principalmente no que diz respeito da integração desses sistemas, que muitas das vezes não conversam muito bem entre si. Isso aí gera enorme dificuldade para quem trabalha com a análise desses dados. Mas, felizmente, a gente os tem. E aí a gente tem, por exemplo, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, que consegue permitir que a gente analise a a situação de mortalidade da população. E aí eu vou trazer um pouquinho para o tema da nossa mesa, né, que está discutindo aí com foco em crianças. E aí a gente consegue analisar a partir do SIM que a gente tem uma taxa de mortalidade que, por mais que a gente já tenha alcançado um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a meta 2, né, do objetivo 3, que era reduzir para 25 óbitos a cada 1.000 crianças menores de 5 anos. A gente conseguiu alcançar isso, mas a gente ainda tem um cenário em que 14 crianças não conseguem chegar aos 5 anos de idade. E aí isso é um problema muito grave e que eu acredito que todos estejam aqui comprometidos em trabalhar para que a gente mude esse cenário. E aí a gente está aqui com instituições muito importantes. A ideia da mesa hoje é justamente a gente trocar um pouco de impressões e contribuições a respeito desse tema. Então, eu vou chamar o Arthur Aguilar para iniciar essa conversa aqui com todo mundo. E depois vai ter um momentinho de perguntas, como funcionou na parte da manhã. Arthur, por favor. Boa tarde. Vocês me ouvem? Eu cresci indo com a minha mãe, que está ali, em todos os eventos que ela ia falar, desde criança. E hoje ela que está aí me assistindo. Então, queria começar mandando um beijo para ela, que está aqui. Ali. Bom, usar os dados, né, em todo o ciclo de políticas públicas é uma coisa cada vez mais imperativa se a gente quer ter políticas efetivas de saúde. No diagnóstico, no desenho de programas, na sua implementação, né, monitorar e, enfim, todo o ciclo de avaliar o impacto, avaliar processos, tudo isso. Então, quando a gente tem um imperativo, a gente tem problemas, assim, porque envolve, digamos, toda uma construção de capacidade para você conseguir perguntar as coisas certas. Se você perguntar as coisas erradas, você gera um grande risco de ter a resposta errada para as perguntas que você está interessado, gerando custos, desperdícios, né? Sobreposição de formas de coleta de dados, que é uma coisa super comum, não usar necessariamente o método empírico mais adequado para uma certa pergunta. Então, quando me chamaram para essa mesa, eu fiquei pensando como será que a gente pode criar um pouco de um racional de como usar os dados de maneira efetiva para os principais desafios de saúde. E aí eu lembrei muito da matriz Eisenhower, não sei se alguém conhece, mas é aquela matriz que você divide as ações entre urgente e importante e, enfim, permite que a gente tome melhores decisões e decida o que a gente faz primeiro. Eu tentei fazer uma coisa parecida hoje para o uso de informações no sistema de saúde. E essa matriz começa com 2 perguntas. A primeira é, quando a gente está olhando para um certo problema, as soluções para esse problema de saúde são bem conhecidas e efetivas? Quer dizer, a gente tem um corpo de avaliações, de pesquisas que permite que a gente afirme, em geral, isso aqui funciona, é assim que faz? E isso é especialmente difícil na saúde, né, que é um campo que é muito fluido mesmo, né? A epidemiologia muda, a demografia muda, a sociedade muda e vão surgindo novos desafios. Os desafios são essencialmente móveis. E aí a segunda pergunta, para mim, ela é ainda mais difícil, porque a responsabilidade por resolver um determinado problema está ou não no sistema de saúde.
E uma coisa muito frustrante, eu acho, para todos nós que trabalhamos olhando para o sistema de saúde é que uma parte muito grande da coisa não é sobre o sistema de saúde. Porque ela está determinada nesse contínuo social, econômico, demográfico. Então, é isso. Por exemplo, tem cada vez mais evidência que a experiência relacional, né, decisão de se casar ou não, ter muitos amigos ou não, são coisas super determinantes para quanto a gente vive e quando a gente adoece. Não tem muito que o Ministério da Saúde possa fazer sobre as pessoas casarem ou não, terem amigo ou não. Então, a gente tem esse problema, que uma parte muito grande dos desafios que a gente se propõe a enfrentar enquanto organizações interessadas no tema estão fora do sistema. Se a gente juntar essas duas perguntas, eu acho que a gente consegue ter uma análise interessante sobre o que fazer em cada um em termos de informação. Então, vamos pegar 4 desafios aqui, muito associados à saúde infantil. Pré-natal e vacinação, saúde mental de crianças, creches e programas de aconselhamento e alimentação escolar. E aí eu já vou pedindo desculpas para a possibilidade totalmente factível de que eu acabe... Eu estou dando exemplos que são arquétipos, assim. Então, tem um contínuo entre essas coisas, eu estou exagerando de propósito a dinâmica entre elas. Então, para esses 4 problemas, a gente chega nessas 4 possibilidades de como que as coisas... Quais são as naturezas, as ontologias desses problemas. Então, cruzando essas informações, a gente tem 4 possibilidades e eu queria trazer um pouquinho com esses exemplos, que são pré-natal, saúde mental, creches e alimentação, qual que é o papel da informação. Então, vamos olhar, por exemplo, para pré-natal e vacinação. Eu diria que eles estão no primeiro quadrante, que é o de soluções conhecidas e que estão dentro do sistema. Quer dizer, as secretarias de saúde têm agência sobre esses problemas e tem um corpo técnico de conhecimentos de 100 anos aí que a gente está entendendo como fazer isso bem. O Brasil, em geral, né, o PNI é um sucesso reconhecido e a gente tem muitas cidades no Brasil que têm altas taxas de pré-natal adequado, muito embora a gente tenha tido, nessas 2 dimensões, uma queda brutal nos últimos 4, 5 anos que estão se resolvendo. No entanto, são desafios que a gente já soube enfrentar e que podem ser resolvidos muito por meio de uma estrutura de comando e controle. Se você cria todos os incentivos adequados para isso acontecer, tem recursos, tem profissionais de saúde, tem todas essas coisas, em geral você vai conseguir resolver esses problemas. E meu celular caiu. Então, não tem muito o que descobrir. Numa situação como essa, os dados eles têm uma função muito mais de monitoramento, na minha opinião, que você não precisa inventar necessariamente a melhor forma de fazer pré-natal, você precisa garantir que você acompanha se isso está sendo feito, se não está, por que não está sendo feito, e coisas assim. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez no IEPS durante a campanha eleitoral foi tentar entender como que estão os vazios assistenciais de saúde da família para entender onde que o Ministério deveria priorizar de aplicar esses recursos nos próximos anos. Acho que é um pouco um exemplo disso, assim. Assumindo que existe uma estrutura na paralela que tem uma natureza mais logística e não de um problema essencialmente complexo. Muito embora fake news, várias questões que adicionam matizes de complexidade aí. Saúde mental. E aí eu estou exagerando porque eu sei que tem muitos trabalhos muito interessantes em escala, legais, de soluções para a saúde mental. Mas se a gente olhar para o Brasil como um todo, a gente vai chegar à conclusão que, sobretudo no nível de prevenção e promoção, a gente não tem estratégias em escala efetivas que chegam em todo brasileiro e brasileira. É isso que eu estou assumindo. A gente teve um aumento radical de prevalência, com mudanças sociais, com coisas idiosincráticas, como a pandemia, e a gente tem um sistema que está muito mais orientado à lógica curativa, né, na rede de atenção psicossocial, e poucas respostas ainda de como a gente lida com o sofrimento psíquico mais amplo, que faz parte da vida, mas que o Estado pode fazer muita coisa para ajudar. Aqui, o primeiro desafio, se for monitorar, isso não tem muito como fazer, porque o nosso sistema de dados não é tão efetivo e tão granular quanto ele é em pré-natal ou em outras questões, por exemplo. Então, não necessariamente você vai saber qual a incidência de um fenômeno desse em uma determinada cidade. Acho que o primeiro desafio, então, é monitorar. A gente precisa ter mais informações. Tem iniciativas muito legais, como o Covitel, por exemplo, ou como os indicadores que estão sendo, né, da Vital Strategies, que a Humani também participa, ou todo um processo que está sendo feito de desenho de indicadores na cidade de Fortaleza e está escalando agora para outros lugares. Primeiro desafio é monitorar.
E o segundo é avaliar, porque a gente ainda não tem tanta confiança de quais são as intervenções efetivas para resolver esse problema. A gente precisa construir esse cardápio que hoje ainda não está tão bem construído, sobretudo em questões de natureza mais preventiva. Primeira infância. Soluções conhecidas. A gente tem, em alguma medida, né, desde os anos 40, 50, uma agenda de pesquisa muito forte que mostra a importância das creches, dos programas de aconselhamento às famílias e do impacto que isso tem na vida das pessoas. Mas fora do sistema de saúde. Se o ministro Camilo Santana, por acaso, falasse, olha, daqui a 2 anos a gente vai ter 100% das crianças brasileiras nas creches, isso talvez tivesse um impacto muito maior na saúde das pessoas do que qualquer coisa que o Ministério da Saúde pode fazer. Mas o Ministério da Saúde não decide essa questão. Então, o primeiro desafio para as organizações é como que a gente faz uma pauta que não é necessariamente de saúde, ser de saúde. E aí os dados eles têm uma função muito estratégica aí, que é essa sensibilização, né? Entender que a gente precisa reduzir os silos entre essas áreas e reforçar a agência que a gente tem como sociedade sobre uma coisa que tem um impacto positivo para todos e para todas. E também a gente precisa monitorar a cobertura, como é que está a construção de creches, como é que estão esses programas de aconselhamento, onde que eles chegam, onde eles não chegam. Mas as soluções são essencialmente conhecidas. E aí, por fim, acho que um caso onde a gente tem pouca evidência sobre as soluções e elas moram muito fora do sistema de saúde. Então, quando a gente olha para a alimentação escolar, por exemplo, a gente sabe que isso é fundamental, mas a gente ainda tem relativamente poucas políticas para entender como fazer isso da maneira mais efetiva possível. Claro que tem o PNAE, claro que tem o exemplo do PL de proibição de ultraprocessados, mas me parece que a gente ainda precisa evoluir muito no que a gente sabe sobre isso, e esse desafio está fora do sistema de saúde. Acho que esse é o pior caso, porque você precisa fazer as 3 coisas. Você precisa sensibilizar, você precisa mostrar para as pessoas que isso é sim um problema de saúde, de que a melhora disso tem um papel determinante na qualidade de vida das pessoas. Você precisa monitorar, então acompanhar onde que as pessoas estão comendo bem, onde que não estão. E você precisa avaliar para descobrir quais são as intervenções mais específicas, mais efetivas. E uma que eu estou muito curioso para a gente ver os resultados é o do PL, que foi aprovado aí no Rio e que está abrindo uma nova jornada, né? São mais de 1 milhão de crianças impactadas, então acho que é um legado para a nossa cidade que é muito relevante e é muito legal ver esse movimento acontecendo. Mas acho que era isso. Passei por todos os quadrantes. E conforme as organizações de sociedade civil forem avançando no seu uso de informações mais efetivo, isso também é sobre o sistema de saúde em si, as condições de vida das pessoas avançando de uma maneira melhor. Então, a informação tem esse papel determinante e pode influenciar de maneira direta a vida de todos e todas. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Arthur. Vou chamar agora a Yara Rounick para compartilhar um pouco com a gente, por favor. Bom, super obrigada. Eu queria agradecer primeiro o convite para estar aqui hoje e parabenizar também por esses 20 anos da trajetória do Desiderata, que é uma organização que a gente tão admira e que a gente teve o prazer sempre de manter uma interlocução próxima, uma parceria de trabalho que é super fundamental. Eu só acho que a menos especialista aqui nessa mesa. Estava falando para a Renata que eu tenho que fingir que eu sou demógrafa, mas que, na verdade, eu não vim aqui como especialista de dados. Eu vim trazer um pouco da experiência de como a filantropia pode atuar nesse campo, a partir de algumas experiências práticas do próprio Ibirapitanga. Eu trouxe aqui algumas imagens do nosso acervo, que é um trabalho que a gente vem fazendo também desde o começo da fundação do Instituto. Só para quem não conhece, né, o Ibirapitanga é uma instituição recente, a gente tem 6 anos de história, a gente é fundada pelo cineasta Walter Salles, e a gente tem como principal missão fortalecer a sociedade civil brasileira, entendendo que essa ação é fundamental para o aprofundamento da democracia no Brasil. A gente tem 2 programas fundamentais. Hoje eu estou aqui vestida de sistemas alimentares, mas a gente tem um outro programa, que é o Programa de Equidade Racial, e, de certa forma, a gente divide o trabalho, que hoje cada vez mais está mais integrado, mas que são 2 programas que
se estruturaram e têm histórias bastante diferentes, né? A gente tem hoje mais de 100 doações ativas em 2023, mas ao longo da nossa história ainda acumula muito mais vários outros apoios, que são, em geral, apoios para fortalecimento institucional das organizações e não projetos pontuais específicos, né? Ainda que a gente também tenha apoios em alguns casos. O Programa de Sistemas Alimentares, ele trabalha com 3 eixos programáticos. Então, a gente trabalha com abordagens sistêmicas sobre alimentação. Esse é um eixo de trabalho que parte do pressuposto de que a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas fazem parte de um mesmo problema, que é o que a gente conhece como sindemia global. Esse é um eixo de trabalho que a gente tem incentivado as organizações a trabalhar sobre a lógica de sistemas e, de certa forma, foi o eixo em que a gente conseguiu ver mais resultados desde o começo do nosso trabalho, observando aí um campo que tem se movimentado muito nesse sentido, né? Então, quando a gente começa a trabalhar no Ibirapitanga, a gente reconhece uma sociedade civil muito forte no campo da alimentação no Brasil, mas não necessariamente interconectada ou orientada a trabalhar com a alimentação de uma forma sistêmica. E hoje a gente tem sentido que esse não só é um léxico, como uma prática da maior parte das organizações. Não a maior parte, mas uma grande parte das organizações apoiadas e as não apoiadas também. O segundo eixo, e aí, assim, os eixos eles servem para organizar, mas, na verdade, eles são todos muito conectados e, de certa forma, cada um deles poderia responder sozinho a estratégia. A gente já mudou essa narrativa umas 5 vezes. Essa é a mais atual que eu estou mostrando para vocês. E todas elas a gente gosta. Assim, essa acho que talvez a gente goste mais. O eixo de alimentação e saúde coloca a saúde quer dizer, a alimentação como uma centralidade para discutir a questão da saúde. E a gente tem também incidido, assim como Desiderata, em processos regulatórios e normas. Quer dizer, a gente não, né? As organizações que a gente apoia, porque é assim que a gente opera. E também tem um conjunto grande de organizações que estão organizadas dentro desse eixo. E, por último, a transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que, como todos os outros eixos, poderiam englobar todo o nosso trabalho, mas, basicamente, a gente está falando de uma incidência da reconfiguração do sistema agroalimentar, desde o beneficiamento, distribuição e comercialização de alimentos, né? O Programa de Sistemas Alimentares, assim como o Programa de Equidade Racial, tem alguns eixos anuais prioritários. Esse ano, em 2023, que é isso que a gente chama de planos táticos, a gente está com um olhar muito aprofundado para a questão de conflitos de interesses na ciência e nas políticas públicas. A gente também tem feito cada vez mais uma reflexão sobre um processo que a gente tem chamado de racialização do debate em torno das questões alimentares. Como eu falei, os programas nasceram com histórias diferentes, mas eles hoje cada vez mais se conectam e conversam para entender quais são as dimensões raciais e étnicas em sistemas alimentares hoje no Brasil, assim como também um aprofundamento da própria agenda de transição alimentar. Desde a história do programa, a produção de conhecimento ela foi sempre muito fundamental. Quer dizer, a gente, como eu falei, a gente se deparou no começo do trabalho com uma sociedade civil muito organizada e forte nesse campo, mas, do ponto de vista de produção da narrativa em torno de sistemas alimentares, ainda muito pouco conectada. Então, a produção de informação ela sempre foi muito central. Então, se a gente olha hoje para o portfólio do programa, que é o conjunto das doações que a gente realiza, a gente vê uma prevalência grande de trabalhos voltados à produção de conhecimento desde o início do trabalho. Até um dos principais desejos do Walter Salles no início da formação do Ibirapitanga tinha a ver com o trabalho sobre agrotóxicos, e é daí que surge o Programa de Sistemas Alimentares. E a gente se deparou, no começo do trabalho, com uma falta de informação científica gigantesca nessa área, o que a gente vê o impacto que isso tem em todas as ações de advocacy, de articulação política, etc., nesse campo. Que é diferente, por exemplo, quando a gente olha para a área dos ultraprocessados, né? Que do ponto de vista de corpo científico, de comprovações que já existem nessa área, e isso certamente tem influência da indústria e de vários outros fatores para que assim seja, né? E também a própria complexidade do tema. Bom, como vocês viram, a gente não tem uma agenda específica voltada à infância. A infância
aparece de várias formas no nosso trabalho, mas a gente não tem um olhar vertical para a infância, embora a gente tenha ações como várias ações relacionadas ao PNAE e também na nossa dimensão, que é um pouco distante, mas a gente está trabalhando para um futuro alimentar que vai impactar certamente em gerações nessas e nas próximas gerações dos brasileiros. Antes de colocar um pouco melhor as reflexões que eu organizei para a gente discutir o papel da filantropia na produção de conhecimento nesse campo, o que eu queria fazer uma afirmação é que, e aí eu posso falar como demógrafa, talvez, que dados são instrumentos políticos, né? A escolha de usar um dado, usar uma narrativa, ela tem uma incidência direta naquilo que você está querendo interferir. E não só isso, como a garantia plena de uma democracia depende basicamente de informação, né, de acesso à informação. Então, é com base nesses princípios que eu acho que a gente tem, como organização filantrópica e como sociedade civil brasileira, um campo muito grande de possibilidades, de apoios, para fazer nesse sentido, né? A gente, a partir da experiência, podia ter invertido, na verdade, os slides, mas, a partir da nossa experiência, em casos concretos de apoio, a gente tem visto que a gente apoiar institucionalmente organizações da sociedade civil que fazem pesquisa, e é importante que tem muitas organizações que conseguem, e pesquisadores que conseguem fazer isso, e a gente precisa também aprender com esse tipo de dado e com esse tipo de informação. Acho que, vou dar uma corridinha aqui, acabei de ver que eu só tenho mais um minuto. A gente também acha que a flexibilidade para apoiar processos e pesquisas de caráter emergencial também é muito importante do ponto de vista da filantropia. Vou trazer um caso específico já sobre isso, e a gente foi parceiros aqui da Humani, especialmente no caso do Vigitel, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa da fome, então entrar em processos que são emergentes mesmo, de falta de dados, de lacunas de dados, acho que é essencial. Eu estava falando da questão da ciência acadêmica, etc. Eu acho que a gente tem também um papel muito importante que é complementar ao financiamento científico. Então, por exemplo, atuar na área de comunicação dos centros de pesquisa é fundamental. Esse é um caso do Nupens, por exemplo. Quer dizer que, dentro dos projetos de pesquisa, essa rubrica normalmente não cabe. Então, cabe à filantropia suprir, muitas vezes, esse papel. Eu acho que, e aí, acho que tem vários itens que querem dizer só um, né, que é assumir riscos também. Acho que esse é um papel importante que essas instituições que a gente está aqui juntos fazem muito bem, que é assumir riscos do ponto de vista de perguntas não formuladas, não circunscritas, e que a gente pode antever questões que não estão colocadas necessariamente, nem pela academia, nem pelos governos, etc., e conseguir oferecer informações importantes para mostrar esses processos que a gente ainda nem consegue imaginar, né? Bom, acho que é isso. Não falei de todos, mas acho que os exemplos vão ajudar também a tornar mais concreto isso que eu estou colocando. E, por último, só antes de terminar os exemplos, eu só queria dizer que também é muito importante o papel da filantropia, de todos nós, na construção de dados que sejam livres de conflitos de interesses, e não só livres de conflitos de interesses, mas sobre os conflitos de interesses, principalmente nessa área da saúde, que a gente sabe que é tão embebida, né, desses processos. E aí, por último, eu já estou encerrando, só colocar alguns 3 exemplos que a gente viveu nos últimos anos e que exemplificam isso que eu estou colocando e que a gente tem bastante orgulho de contar. Quem trabalha nesse campo de fundação, a gente sabe como é difícil avaliar nosso trabalho, né? Não tem indicadores necessariamente diretos. Mas acho que eu trouxe 3 resultados que são, de certa forma, bastante diretos na implicação das políticas públicas. Um deles é o projeto Por Trás do Alimento, que foi uma parceria entre a Repórter Brasil e a agência pública para fazer uma pesquisa grande sobre a presença de agrotóxicos na água no Brasil inteiro. Essa pesquisa, que teve uma ampla circulação no Brasil, influenciou várias medidas de várias agências em vários municípios, gerando políticas públicas bastante específicas de limpeza e controle da água. Bom, eu já falei da pesquisa da fome. Essa pesquisa, quando bateram na nossa porta, a Rede Pensão, ela não tinha nenhum apoio, 0 apoio.
O governo federal não estava fazendo monitoramento, né, da situação da fome no Brasil, e o segundo inquérito, que teve o primeiro e depois o segundo, mostrou esse dado que mudou a pauta eleitoral no Brasil, né? A questão da fome passou a ser uma questão e ela não era uma questão. Então, a gente acha que melhor impacto que esse não tem, né? Melhor no sentido da gente conseguir incidir sobre a realidade. E, por último, é um processo que o Desiderata também teve muito próximo, e todas as organizações que estão aqui também, mas o nosso apoio especificamente ao IDEC, a aliança na batalha por uma nova regra de rotulagem dos alimentos, especificamente uma pesquisa que orientou, né, e que fez o IDEC participar do grupo de trabalho no governo federal, e a aprovação, que não é o ideal, vocês conhecem muito melhor do que eu, mas que mostrou bastante, né, um avanço bastante significativo para a melhor escolha dos consumidores. Eu já sei que eu já ultrapassei mega, eu não faço isso, em geral, eu sou super CD, mas eu queria só, de novo, agradecer de poder estar com vocês aqui, quero ouvi-los, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, agradeço, né, a contribuição. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Eu acho que, de fato, dados, né, eles são muito políticos, né? E a gente consegue, através deles, revelar cenários que a gente está mais sensibilizado para determinadas coisas. Por exemplo, você pegar um dado e analisar as variáveis raça, cor, renda e tudo mais, você consegue revelar muita coisa e, de certa forma, induzir determinadas políticas. Então, mas uma diferença muito grande entre determinados locais de outros é quem consegue, de fato, analisar, quem consegue, de fato, extrair esse dado, quem consegue cruzar essas informações para fazer essa indução de política, né? E aí a gente tem muito para avançar ainda na sociedade nesse ponto. Bom, agradeço a contribuição. Vou chamar agora a Thaís para contribuir com a gente também. Por favor, Thaís. Bom, boa tarde. Agradeço o convite do Desiderata. É um prazer estar aqui. Dizer que, na Humane, a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho do Desiderata. Somos financiadores do programa de obesidade desde o seu início. E acho que já foi bastante falado aqui, né, nos painéis anteriores e nas apresentações anteriores. E dizer que a gente, quando vê o Daniel Sorans falando aqui no vídeo que o Desiderata, como exemplo da filantropia em saúde pública, tem um modelo que potencialmente mais colaborou com o poder público, com a saúde pública, dizer que essa é o nosso sentimento também, e tem sido muito da nossa visão nesses aí quase 4 anos de trabalho. Essa combinação entre dados, acesso, uso e facilitação do uso de dados, monitoramento, criação da linha de cuidado com capacitação e a incidência no legislativo e no executivo, tem se provado uma combinação vencedora e que, de alguma forma, a gente enxerga que ela tem sido utilizada para replicações e para desdobramentos em outras áreas tão importantes aí para enfrentar questões que, como a gente bem sabe, são questões multifatoriais, como o caso da obesidade, que vão requerer abordagens intersetoriais também, né? Então, para essa conversa de hoje, eu organizei algumas informações do ponto de vista super prático e muito focadas também na colaboração da sociedade civil para a saúde pública, né? Entendendo bem qual que é o nosso papel como sociedade civil. Nosso papel não é financiar o SUS, nosso papel não é o prover o cuidado, mas o nosso papel pode ser induzir inovação, facilitar o acesso às informações, facilitar e articular a colaboração e, com isso, né, induzir mais qualidade e mais acesso para o sistema, né? Então, eu queria falar um pouco desses exemplos e começar com esse dado que todos nós conhecemos, né, que está no panorama da obesidade aí, feito pelo Desiderata a partir dos dados do Sisman. Então, a gente parte de uma realidade onde 33% dos brasileiros e brasileiras aí de 0 a 19 anos estão com excesso de peso. E o que eu queria propor aqui? Que a gente olhasse para a realidade dos jovens adultos, né, de quem tem de 18 a 24 anos. Então, informação sobre a saúde desses jovens adultos, nesse ano de 2023, essa informação já está disponível. E
ela, infelizmente, a situação não vai nada bem. O desafio é muito grande, né, do ponto de vista de política de saúde para a criança e para o adolescente, para que a gente consiga, né, ter próximas gerações de adultos mais saudáveis. Trazer os dados do Covitel. O Covitel, pelo segundo ano seguido, foi financiado aí pela Humane. A Yara comentou que o Ibirapitanga foi um parceiro aí, né, no ano passado, para poder olhar a prevalência de fatores de risco e algumas condições crônicas para adultos brasileiros. 9 mil brasileiros foram ouvidos em todas as regiões do Brasil, de janeiro a abril desse ano. Então, o dado está fresquinho aí. Em obesidade, do ano passado para cá, foi 90% de aumento entre os adultos jovens. Atividade física, a gente tem 36% só fazendo o mínimo que é preconizado pela OMS. Consumo regular aí, né, para uma alimentação saudável, 1/3 deles comendo frutas, pouco mais de 1/3 comendo verduras e legumes, e 24% usando refrigerantes, aí, bebidas açucaradas, sucos artificiais na sua alimentação padrão. Aí. Em relação ao tabaco, né, o número do tabaco do convencional aí é uma das maiores taxas também. Experimentação de narguilé e de cigarro eletrônico, outra coisa que nos chama muita atenção. Cigarro eletrônico, desde o ano passado, foi um dos primeiros estudos que começou a olhar. Então, se a gente pega esse resultado entre os adultos jovens do ano passado para cá, já teve uma piora. E a gente sabe que esse é um público que influencia, né? Tanto para baixo, que os mais novos, esse é o público aspiracional, quanto os mais velhos, que querem ser modernos, enfim, querem ser cool como eles, né? Então, isso preocupa demais a gente. Tempo excessivo de tela, né? Outra questão enorme entre, né, as crianças e esses daí, a gente tem basicamente aí, né, 3/4 deles usando mais de 3 horas por dia para um tempo de tela, né, que não é estudo, não é trabalho. Qualidade do sono, 18 a 24 anos, 42% que não dormem bem, 45% que dormem muito pouco. E o consumo de álcool abusivo também, enfim, preocupante, né? Quase 5% aí no risco de dependência. Agora, falando um pouco sobre as condições crônicas. Então, basicamente, hoje a gente pode estimar que a gente tem 1,4 milhões de jovens adultos brasileiros que têm hipertensão. 47% desses têm prescrição para usar o medicamento, só que 46% não usam, não tomam a medicação aí que deveriam, né, utilizar. No diabetes, mais ou menos 750 mil jovens, aí pela estimativa, quase 90% desses com a prescrição, e 60% também não usam o medicamento para tratamento que está prescrito. Nas questões de saúde mental, aí, a gente até vai abordar ali na frente alguns exemplos, mas também outras taxas que nos preocupam. Então, trouxe esse panorama, né, para a gente olhar o impacto que as políticas de saúde da criança e do adolescente hoje, e aqui do lugar em que eu falo, do impacto que a colaboração da sociedade civil e da filantropia, o impacto que a gente pode ter aí dentro do sistema de saúde, e pensando a partir de abordagens, né, muito diversas. Né? Então, a gente sabe o que precisa ser feito, acho que a verdade é essa. A gente tem muita informação na mão, as informações são ricas aqui, né, no Brasil. A gente é muito afortunado aqui de ter um sistema de saúde gratuito e universal que, né, constrói as suas políticas aí a partir do ponto de partida, né, que é considerado vencedor aí no mundo todo, que é organizar a partir da atenção primária. A gente tem corpos técnicos super qualificados e entende que o nosso papel aqui é colaborar de uma maneira organizada, de uma maneira intencional e para o longo prazo com o poder público. E, principalmente, encontrar as formas de colaboração que sejam as formas mais promissoras e mais efetivas. Acho que, por isso, a admiração e a referência que muitos de nós temos pelo trabalho do Desiderata, né, que há 2 décadas aí vem fazendo isso com tanta consistência. Então, para explorar aqui os exemplos, eu até brinquei com o Arthur, que eu acabei selecionando exemplos que, no fim, tinham muito a ver com as 4, né, áreas que ele trouxe. Vou começar pela escola e pelo ambiente escolar, no caso da primeira infância aí, né? Então, olhando os centros de educação infantil. Trazendo um exemplo aqui de educação alimentar e nutricional, que acontece lá no micro. Acontece com as mães, com as cuidadoras das crianças aí de 0 a 6 anos e com as merendeiras dentro dos centros de educação infantil
em São Paulo. Tá? Então, aqui o depoimento de uma mãe, assim, que a adaptação não é fácil, é que a criança não comia quase nada. Mas, a partir do envolvimento e dessa educação alimentar nutricional no âmbito do Centro de Educação Infantil, hoje conseguiu ter uma experiência aí, diferente na alimentação aí da criança. Então, esse é um exemplo de um trabalho que eu acho super interessante, né, contar e que colabora, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, e ele acontece no âmbito mais micro, que é conseguir fazer a mudança do hábito dentro da casa, né? A gente falou aqui, né, do sucesso do PL, de ter a proibição dos ultraprocessados e de todo o trabalho que é feito para possibilitar que a sociedade avance. Mas acho que tem uma questão de conseguir fazer isso dentro do micro e na educação dentro da própria casa, que é igualmente importante. Aqui a gente traz um pouco do resultado de avaliação, né, dos gestores que participaram do programa, dos educadores, dos coordenadores e das famílias também, né, que se envolveram e que hoje se sentem mais apropriadas para poder fazer, né, a introdução alimentar aí, das suas crianças e cuidar da alimentação deles aí ao longo da primeira infância. Da mesma maneira, né, gestores mais capacitados aí a trazerem esse tema para dentro da sua prática pedagógica no dia a dia do Centro de Educação Infantil. Falar de pré-natal agora, né? Acho que tão importante quanto, enfim, onde tudo começa. E, para falar de pré-natal, usar um exemplo de um município, Alagoinha, Pernambuco, 14 mil habitantes, um município pequeno. Esse é o caso da Valdiene. Vocês estão vendo que ela está com uma lista na mão que parece um farol, né? Tem várias cores. Essa lista é a lista nominal de gestantes no município. A Valdiene é coordenadora de uma unidade básica de saúde em Alagoinha, e hoje, graças à ferramenta do Impulso Gov, eles têm a possibilidade de entender quem são as gestantes, como elas estão em relação às consultas de pré-natal e como elas estão em relação aos exames durante o pré-natal. O que é isso? Esse é um dado que já estaria ali disponível, é um dado que estaria no DataSUS. Só que, graças à atuação da sociedade civil, hoje esse dado está muito mais acessível, ele está organizado e ele pode ser utilizado de maneira intuitiva. Então, municípios que antes não tinham esse recurso, que seria uma dificuldade ir atrás dos dados e procurar e buscar eles, hoje ela consegue, coordenando uma unidade básica de saúde, ter todos os dias na mesa dela essa lista e, a partir dessa lista, organizar o trabalho do agente comunitário de saúde. Entender com quais gestantes eles precisam falar, quem que eles precisam contatar para chegar naquilo. Aqui um exemplo do painel que mostra, né, como é que foi aí a cobertura dos exames por equipe de saúde. Então, conseguem acompanhar os indicadores nesse nível. E a gente sabe que o indicador de pré-natal é um dos indicadores aí que, né, precisam ser atingidos para que os municípios recebam o recurso do financiamento para a atenção primária, né, do Previne Brasil. Então, é essencial, que pega diretamente aí no que pode ser a dor do gestor de saúde e no nível do município, no nível mais micro, aí, em cada unidade, né? Hoje, esse trabalho está em 905 municípios brasileiros. Tem 905 municípios usando, então, municípios que antes iam ter um trabalho muito maior para chegar numa informação como essa. Agora, para fechar, sei também que, né, o tempo correu aqui, não queria tomar muito aqui do nosso painel. Vou dar um último exemplo sobre saúde mental. Esse aqui acontecendo num outro espaço, no espaço da escola. Sobretudo, naquela faixa aí onde isso se manifesta de uma maneira muito crítica, que é entre os 13 e os 17 anos de idade. Então, a literatura tem um consenso aí na literatura de que 50% dos casos relacionados a questões mentais que podem se tornar transtornos mentais crônicos, eles se manifestam até os 14 anos. E 75% deles se manifestam até os 21 anos. Então, essa faixa escolar aí de Fundamental 2, ensino médio, é uma faixa crucial para se incidir dentro desse tema. Essa abordagem propõe que isso seja feito a partir da escola, porque o educador, o professor, ele tem um conhecimento enorme, uma vivência enorme dentro daquele ambiente, lidando com o adolescente. Consegue entender o que está acontecendo. Então, ter educadores mais capacitados, entendendo melhor da questão, tendo condições de abordá-la de maneira a reduzir o estigma, acho que é um objetivo
é muito importante aí, redução de estigma, quando a gente fala de saúde mental e fala de todo o crescimento que ela teve, acho que é um primeiro passo, né? É um primeiro e essencial passo. Então, esse foi um programa que se propôs a organizar e a treinar o ambiente escolar para que esses casos pudessem ser identificados, não digo diagnosticados, né? Tem uma diferença. Então, identificados de maneira precoce e devidamente encaminhados dentro da estrutura mais adequada. E, em muitos desses casos, encaminhados diretamente para o serviço de saúde. Então, acho que só alguns exemplos para ilustrar e acontecendo nos ambientes diversos, só para lembrar para a gente, né, que a abordagem é intersetorial, é uma combinação de ações, e acho que esses são exemplos da sociedade civil usando as informações disponíveis de uma maneira muito prática e de uma maneira muito a colaborar com o sistema público, aí, seja de saúde, aqui no caso de educação, os equipamentos de assistência social, a gente sabe que tem um papel fundamental também. E acho que esse é um pouco do que a gente acredita aí, né, em relação à maneira de fazer. A gente vem selecionando, vem apoiando também, né, alguns estudos e pesquisas mais de longo prazo, colaborando também para a academia, mas acredito em tudo aquilo que possa ter um uso muito prático aí na vida das pessoas. Então, que possa melhorar a vida dos gestores e melhorar a vida aí do usuário do nosso sistema de saúde. Agradeço a todos e estou aí à disposição para colaboração, perguntas. Obrigada. Bem, obrigada. É horrível, né, o tempo que ele passa, de fato, muito rápido, e a gente tem certeza que vocês têm muito a contribuir, mas, infelizmente, tem que seguir, né, porque tem outra mesa. Eu acho que, de fato, a gente tem... acho que vocês duas colocaram, né, a questão... A gente tem os sistemas de informação do governo, né, mas que tem algumas limitações, e a gente, de fato, precisa conseguir acessar, explorar outras ferramentas de produção de dados. E aí eu fico pensando, tem muito avanço, né, nessa área, né? O machine learning, alguns softwares que conseguem fazer extração de dados de aplicativos, de plataformas e tudo mais, e isso vem sendo mais explorado, mas eu entendo até que tem que ser ainda mais, né? Porque, de fato, a gente consegue acessar outras coisas que os sistemas de informação tradicionais não dão para a gente. E o saldo positivo disso é muito grande, né? Eu acho que esses exemplos que você trouxe agora falam muito bem como que o uso dos dados para a produção da informação podem conseguir fazer a gente revelar muitas realidades aí e conseguir planejar melhor as intervenções, né? Eu vou chamar agora o Eduardo, que é pesquisador da Fiocruz, né, Eduardo, para falar um pouquinho para a gente também. O controlezinho está aí? Está comigo já. Vocês me escutam? Boa tarde. Primeiro, muito obrigado ao Desiderata por ter me convidado aqui e parabéns pelo aniversário, pelo trabalho tão maravilhoso. Acho que a gente vê a questão, várias questões que vão inclusive de articulação, que aqui tem articulação de governo, sociedade civil, academia, todos trabalhando juntos. E antes de entrar na própria pesquisa, eu vou falar um pouco como minha história com a questão de informações. Casa muito com essa discussão toda, porque eu passei 25 anos como gestor no Ministério da Saúde, 20 dos quais na coordenação de alimentação e nutrição. Então, eu vivi na pele o que é o gestor precisando de informação e, ao mesmo tempo, eu trabalhava em paralelo com pesquisa e agora eu virei a moeda. Estou como pesquisador na Fiocruz há pouco mais de um ano. E o quanto que é importante essa questão, que aí o nosso dogma sempre é a questão, que é política informada baseada por evidência. Aí entra muito essa questão do que a política, aliás, a informação que é confiável, livre de conflitos de interesses, várias outras questões. E, além disso, tem uma questão muito importante, que aí vem um pouco como o Arthur falou também, que eu sempre ficava me inquietando com a questão que a gente sempre, esse confronto que a gente tinha com a indústria de ultraprocessados, que continua, na verdade, a indústria de bebidas, eles têm muitas informações sobre possíveis custos econômicos de tudo que vai ser feito em termos de regulação.
de medidas fiscais, e a gente não tem o custo da saúde quase sempre, assim, ou não quanto que deveria ter, e nós temos, acho que é uma coisa que foi reiterada em várias vezes aqui, nós temos muita informação disponível, seja, é claro que tem que ter regularidade em inquérito, tem que ter mais inquérito, e a entrada da filantropia como financiadora é muito bem-vinda, inclusive, mas isso não exime o papel do governo disso, e os sistemas administrativos são essenciais para mostrar a questão que aí entra muito, que eu acabou virando minha especialidade, que é trabalhar com carga epidemiológica e de custos das doenças. E inclusive, fazendo projeções para o futuro, que eu acho que eu ficava invejando o pessoal do tabaco, que tinha tanto dado. E se a gente tiver isso para alimentação, a gente vai ter um caso muito mais forte para chegar e brigar. Porque não foi fácil, a gente lembra, quem viveu toda aquela discussão do tabaco não foi fácil, mas foi muito com base em informação. E o INCA foi uma fonte de informações essenciais. Aí eu vou passar por algumas questões da carga de obesidade infanto-juvenil. Aí é muito um levantamento da própria literatura, mas até me desculpe para quem parece repetitivo, mas só mostrando que a gente vai ter consequências de curto e também de longo prazo. Não esquecer disso. Isso está cada vez mais forte e isso tem muita relação com a questão da prioridade para a questão da abordagem da obesidade infantil. Então, a criança e o adolescente obeso têm mais chances de riscos de comorbidades ainda na infância e na adolescência, de diabetes, asma, hipertensão, apneia do sono, distúrbios metabólicos, problemas musculoesqueléticos. Existem estudos mais novos que mostram coisas que vão além, inclusive, que é a questão da comparação, quando compara uma criança obesa e até crianças com sobrepeso e obesidade com crianças de peso adequado, adolescentes de peso adequado, eles têm gastos hospitalares por outras causas todas também, porque a obesidade ela vai predispor também a outros riscos, também maior tempo de internações hospitalares, e maior risco de uso de pronto-socorro e urgências. Ainda existe não está bem conclusivo na literatura, mas acho que é uma questão de ter mais estudos, a questão de maior risco de hospitalizações, mas como isso não tem ainda, eu não coloquei ainda como item. Mas para além da saúde, que a criança ela vive num ambiente em que ela vai ter menos autoestima, maior chance de bullying, e isso afeta, inclusive, questões como frequência escolar, rendimento escolar, mas, como se sabe, também é um problema que é a um longo prazo, e a gente estava falando, quando se fala da questão do adulto jovem, por exemplo, a gente está pensando numa precocidade que está vindo cada vez maior de doenças. Quando você pega riscos relativos na literatura, que fala para hipertensão, doença cardiovascular, outras coisas, normalmente a partir dos 35 anos, mas a gente já consegue pensar que logo a gente vai começar a ver essa barra descendo, infelizmente, porque cada vez mais vai ter uma precocidade, porque a obesidade infantil ela é um preditor de obesidade na vida adulta, também representa risco de mais doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, tipos de cânceres, e tem efeitos socioeconômicos e laborais. Isso é muito importante, porque vai afetar a questão de empregabilidade, normalmente está associado nos estudos com menores salários, e também redução da produtividade, que isso também vem com a questão da doença, com a mortalidade precoce e tudo mais. Portanto, isso já mostra a necessidade de ter uma resposta em termos disso e ter dados de carga epidemiológica e econômica para ter uma advocacy mais forte. Aqui é só muito rápido um estudo que a gente fez no ano passado, que aí são curvas que mostram a curva preta, que tem nos dois casos, são à esquerda, estão os dados de casos de doenças crônicas de até 2030, associados ao excesso de peso no Brasil, e mortes, no caso do gráfico da direita, mas mostra o quanto que isso é a tendência se a gente não fizer nada. Se a gente reduzir, estabilizar o crescimento da obesidade, ainda assim vai continuar os custos, os casos e as mortes vão continuar crescendo, que é essa linha pontilhada terceira, de cima para baixo. E mesmo se reduzir em 6,7% nesse período, vai continuar crescendo, porque a gente tem uma carga acumulada que está vindo também. Então, mostra o quanto que é importante trabalhar isso com maior precocidade. Aí, eu vou entrar nesse estudo nacional que nós fizemos de custos médicos atribuíveis à obesidade infanto-juvenil. Eu prometo não ajudar vocês com a parte metodológica, mas é muito mais para mostrar que nós temos muitos dados, e a gente usou dados tanto da literatura quanto explorando muitos dados que nós temos do SUS, que eu acho que é essencial. Então, a primeira coisa foi justamente ver o quanto que a gente poderia assumir que comparando aquilo que eu falei do estudo, criança com obesidade, adolescente com obesidade, comparado com aquele com IMC adequado, quantos % a mais que isso representa em custos.
No estudo, que é essa meta-análise, eles mostram em valores em dólares. Mas a nossa opção, aí eu falo nossa, porque é um estudo que eu considero em conjunto com a equipe aqui do Desiderata, que a gente discutiu, inclusive, eu vim com ideias de metodologia, a gente discutia junto para saber quais eram as melhores, e nós optamos por trabalhar um percentual em vez de usar o dólar, porque aí consegue equacionar um pouquinho a questão de forma de sistema de saúde, renda, a questão da moeda em si. E aqui eu estou mostrando que são estudos, e isso é mais grave porque os estudos quase todos são em países, aliás, todos são estudos em países ricos. Então, são realidades muito diferentes, com custos de sistema de saúde diferentes. E então, por isso mesmo, a gente precisa adaptar de uma forma diferente para nós, mas assumindo, aí é uma premissa básica. Se a criança lá, a criança obesa, tem a maior chance de ter gastos, ela vai ter essa maior chance aqui. O que a gente vai validar, na verdade, equilibrar pelos custos que o SUS tem aqui. Então, a gente usou esses dados, e aí, usando, como eu falava, nós usamos dados do Sistema de Informações Hospitalares, que é outro sistema que é muito importante, são as internações no SUS, e usamos o Sisvan como a base de dados para fazer uma projeção que a gente trabalhou durante a análise de uma década, de 2013 a 2022, quais eram os custos adicionais que uma criança obesa teria por hospitalizações. Então, pelas mesmas doenças todas, as crianças obesas elas representam mais custo em função dessa vulnerabilidade que a obesidade traz para elas. E, a partir daí, tem essas etapas que a gente vai pegando o número de internações, o custo médio, para aí, sim, no final, calcular, trabalhando numa faixa de idade de 0 a 19 anos, que o próprio estudo, esses estudos internacionais nos permitiram. E, então, aí os resultados são justamente esses, são muito importantes, que mostram que, com essas hospitalizações, a gente pegando os dados internacionais, são quase 16,5% a mais que uma criança, um adolescente obeso, ele gasta com as internações pelas mesmas causas que nós temos para as outras crianças e adolescentes, de peso adequado. E isso vai crescendo ao longo dos anos, é muito preocupante, mas é natural, porque a gente está tendo um fenômeno que é de crescimento da obesidade também, infelizmente, e soma 213 milhões de reais durante toda essa década. Só para ter uma ideia, que a gente ficou como referenciar isso e não diluir naquilo que são os custos. É claro que os custos com hospitalizações de crianças são muito maiores do que isso, mas isso representa mais, por exemplo, de que todas as doenças endócrinas e metabólicas, as internações que a gente tem no SUS. Ou seja, as internações por desnutrição, mais diabetes, mais deficiência de micronutrientes, mais a própria obesidade, dão 156 milhões. Então, mostra o quanto que isso representa como um risco além para outras questões. E a gente ainda pode somar para outros riscos, porque a criança obesa, o adolescente obeso, também representa outros custos, não só de hospitalização. São os custos que a família tem com o tratamento da saúde, são custos ambulatoriais que o SUS tem, e os custos com medicamentos, aí somariam mais 12,5 milhões de reais ao longo da década. Então, e aqui são outros exercícios que nós fizemos para mostrar um pouco essa questão da gravidade, aí meu tempo acabou também, então, a gente fez projeções futuras também, para mostrar que com a continuidade dessa questão do aumento, a gente vai ter um aumento que em 2030 pode chegar a 42 milhões por ano, e lembra que a gente estava falando até 24,6, quase dobra até 2030, e vai mais do que isso, vai quase 80 milhões, 79 milhões em 2035. E aí outra comparação, se tivesse uma situação de prevalência igual aos Estados Unidos, também dobraria, mais do que dobraria, quer dizer, os custos. Então, isso mostra o quanto que é urgente trabalhar, e eu vou fechar esses resultados aqui, é uma tabela grande, mas eu peço que só vocês olhem a última linha, que é porque as outras linhas você vai ver muito zero, ou números muito pequenos, que aqui são os gastos hospitalares, as internações, que os profissionais de saúde identificam como obesidade a causa. Então, a obesidade é invisível. Essa é uma constatação muito importante que o estudo traz, e começa a partir aqui dos 15 anos. Acho que tem uma associação possível com a questão que é onde começa a própria cirurgia bariátrica, mas, com certeza, isso é tem um represamento, inclusive, de demanda em função disso, e a gente vê no final, quando você pega 2018, 2019, tem um pico, e a pandemia cai, porque todas as cirurgias pararam no SUS quase, em função dessa, então mostra mais esse dado também. E aí eu termino, só concluindo, com o quanto que é importante usar esses dados de carga econômica para as políticas, e
lembrando que vão ter custos diretos e indiretos, e reforça tudo que vinha sendo falado, principalmente pela manhã, na questão das políticas efetivas, que aí vai do aleitamento materno, alimentação complementar, até promoção da alimentação adequada e saudável, mas principalmente na questão dos ambientes alimentares saudáveis. A gente tem toda essa discussão que da reforma tributária, as discussões de rotulagem nutricional, regulação de publicidade, venda de ultraprocessados, nas escolas. Tudo isso vai fazer, claro, que a gente quer cada vez mais amarrar com outros estudos, como o estudo que nós fizemos aqui, mostrou que 57 mil mortes prematuras acontecem no Brasil por consumo de ultraprocessados, mas com um aumento, os mais jovens são os que mais consomem ultraprocessados, então a tendência futura certamente vai ser pior. E, é claro, vou terminar falando que os próximos passos a gente quer detalhar ainda mais, publicar esses dados, é claro. A gente está publicando agora um preprint, que é uma versão não revisada por pares, mas para ter esses dados disponíveis para a comunidade científica, e mesmo para o uso do advocacy, que é essencial, sem quebrar o ineditismo, mas também, como uma ideia que nós temos conversando com o próprio Desiderata, é o que vai acontecer com as crianças para frente, com essas tendências, que aí é uma parte que eu me interesso muito. Essa geração, o que vai repercutir em termos futuros, tanto em termos de custos diretos e indiretos, porque vai ser uma carga de obesidade, vai ser ainda maior, porque vai ser uma geração que potencialmente pode ser mais doente, morrer mais precocemente e produzir menos, porque uma população doente, ela vai faltar mais ao trabalho, ela vai produzir menos, que aí entra esse conceito de absenteísmo e presenteísmo. Então, tudo isso são coisas que chegam na casa dos bilhões e, com certeza, superam qualquer custo que a indústria vai trazer, que o custo de reformulação e o custo de mudar, e porque a indústria também não está fora dessa discussão. Eu decidi muito meu tempo, mas eu lembrei uma fala do INCA importante, que a indústria não está fora, não quer dizer que você está discutindo ultraprocessado, você vai tirar as indústrias completamente. Você precisa que as indústrias elas se alinhem para a questão do guia. Então, a questão de publicidade, mas principalmente na questão que a gente fala dessa venda praticidade. A indústria faz produtos, só que são de nicho, que são justamente que facilitam a questão da prática culinária. São alimentos enlatados, com salmoura, são aqueles a vácuo e tudo, que podem resgatar a cultura culinária, facilitar a vida de quem precisa cozinhar. Então, a indústria não está fora, mas ultraprocessado, sim, tem que estar fora e tem que ser tributado. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Que estudo incrível esse. Acho que é um excelente exemplo de uso de dados epidemiológicos com os dados de impacto financeiro, que, enfim, muito interessante. Parabéns pelo estudo junto com o Instituto, né? Agora a gente vai ter um momento para perguntas, né? A gente vai receber as perguntas através do QR Code, que vocês podem colocar o seu celularzinho, enviar as perguntas. E aí, lembrando, gente, que a gente vai ter 15 minutinhos, tá? Para as perguntas, não vão ser 30, por conta do nosso tempo, que está um pouquinho apertado. Bom, eu já tenho uma primeira pergunta aqui. Eu vou pedir só para vocês serem um pouquinho breve, tá? Por conta do nosso tempo mesmo. A primeira pergunta é: o que fazer para tornar o registro de dados uma prioridade na realidade dos serviços de gestão de saúde? Como mobilizar esses atores para a importância da informação para as políticas públicas? E aí, gente, fica à vontade para quem quiser se manifestar. Não precisa todos responderem, não. Tá bom? Fica à vontade. Todo Cisvan. Eu era gestor do que cuidava do próprio Cisvan por muito tempo também, e a própria Sônia falou de uma das dificuldades que a gente tem de aumentar a cobertura. Aí tem várias questões, mas uma das questões, aí eu vou levantar duas coisas. Uma é o uso dos dados, porque tem uma questão que aparece muito na ponta do profissional, ele coleta o dado, informa o dado, porque tem que informar para o nível acima, e não porque o dado é útil para ele. A gente discutiu muito essa questão, quanto é importante o uso do dado em nível local. E o quanto mais a gente estiver aí, eu digo que muitas vezes não é amigável a questão do dado do DataSUS mesmo, então instrumentos que tragam, como foi mostrado aqui, trazem esse dado de uma forma mais facilitada, são muito bem-vindos para trazer isso.
E sempre eu acho que se usa muito na política a questão da vinculação programática. O Cisvan cresceu muito, por exemplo, quando vinculou condicionalidade ao Bolsa Família. Vários programas pegam meio carona num programa, e desde que isso ganhe autonomia, depois pode ser benefício também. E, é claro, tem estados que até, inclusive, eu acho que são experiências boas, que a gente teve em Minas Gerais, por exemplo, de incentivo financeiro, de vigilância, que tinha um componente, aí eu vou falar especificamente para a questão do Cisvan, por exemplo, porque eles aumentaram tanto o acompanhamento nutricional quanto o consumo alimentar, que é muito menor. Que aí dá para ver, quando se tem 20% de acompanhamento de crianças por estado nutricional, se a gente conseguir 5%, é muito para a questão do consumo alimentar, e é essencial, porque aí são os determinantes que a gente vai trabalhar. Então, é um pouco de algumas soluções que tem, mas é claro que vai muito mais. Inclusive, eu estou pensando no âmbito governamental, mas o quanto que outras instituições da sociedade civil, da filantropia, da própria academia entrando, podem potencializar ainda mais, com toda certeza. Alguém mais? Tem uma outra pergunta aqui. Como fazer com que esses dados importantes alcancem a população de uma forma bastante compreensível, sem o academicismo usual? Eu posso pegar essa. Tá ligado? Bom, eu acho que a gente teve uma experiência muito legal disso, que foi na pandemia com o aplicativo Conect SUS, né? Muitas das inovações importantes acontecem nesse momento meio de economia de guerra, né? Quando a sociedade tem que fazer alguma coisa porque não tem outra alternativa. E acho que isso aconteceu, né? Imagino que metade de quem está aí tem um aplicativo no celular do Conect SUS que tem os seus dados de testagem e de vacinação de Covid, né? Acho que essa experiência da pandemia mostra que é possível, mas a gente ainda precisa ver isso se estendendo para os outros serviços, porque quando as pessoas tiverem autoria, né? Propriedades dos seus dados, puderem levar eles para qualquer lugar, melhorarem o cuidado que elas recebem por conta disso, eu acho que os incentivos vão estar muito alinhados, sabe? E eu acho que é uma coisa que precisa avançar muito, assim, porque a gente já mostrou que pode ser feito, mas esses prazos ainda não estão dados, por exemplo. Então, quais são os próximos serviços que o Ministério vai incluir? Eu não sei. Então, acho que existe um papel também da sociedade cobrar mais isso, porque é uma coisa absolutamente prioritária. Posso comentar uma coisa a mais? Acho que é essencial isso que ele falou, e também outros instrumentos que a gente tem cada vez mais usando, o Atlas, as ferramentas de visualização, que aí a sociedade civil e a academia usam muito, e isso facilita muito de ver aquilo de uma forma gráfica, de uma forma mais simples, do que extrair um dado do Tabnet, fazer toda essa coisa. Então, isso acho que ajuda muito, e é um papel que o governo faz muito pouco, mas muito mais na academia, e principalmente a sociedade civil vem fazendo muito melhor de comunicar. Aí eu falo até como acadêmico, de ter pessoas de comunicação trazendo informações de uma forma muito mais direta do que nós trazemos com o academicismo e toda essa questão também. Sim, sim. Eu acho até que o Instituto Desiderata faz isso muito bem, né? Se a gente entra na página, vê lá algumas informações muito bem consolidadas e numa linguagem muito simples, o que é difícil a beça de fazer, né? Eu faço parte de um setor que é sala de situação de saúde, a gente trabalha muito com dados, e a gente, às vezes, corta um dobrado para conseguir passar a informação de uma maneira mais fácil para a população. É difícil mesmo, né? São muitos desafios aí na produção da informação. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, gente, deixa eu só confirmar. A gente não tem mais nenhuma pergunta. E aí é devido ao tempo mesmo, né? E vamos encerrar, então. Tá bom? Agradeço a presença de todos, agradeço a mesa.